Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo você vai entender um pouco melhor sobre o CRM, certo? O CRM ele fica do lado esquerdo do seu painel, logo no topo aqui, tá? Se não tem essas abas para você, é porque ainda não está ativado o seu CRM. Então, se tiver ativado, ele vai aparecer aqui do lado esquerdo. Então, nós temos algumas opções e algumas delas estão escondidas, você precisa clicar para visualizar. Neste momento, a gente está na aba Fluxos de Trabalho, que é, digamos, a área principal, né, do CRM, e é aqui que você cria todos os fluxos que você precisa na sua empresa. Os fluxos, eles podem ser criados por departamento, ou seja, cada departamento da sua empresa pode ter um fluxo. Lembrando que, se um determinado departamento ele já tem um fluxo criado, você não consegue criar outro fluxo para aquele mesmo departamento, tá? Então, por exemplo, aqui no comercial a gente tem um fluxo. Se por acaso for criar um novo fluxo e marcar novamente o departamento comercial, o sistema não vai permitir porque já tem um fluxo criado. Então, para criar um fluxo de trabalho, é só clicar nesse botão mais e a gente tem algumas etapas que eu vou explicar para você agora. Então, aqui na primeira etapa, seria a etapa de informações, é onde você adiciona o nome do card, o nome do fluxo de trabalho, perdão. Então aqui, ó, vamos criar um fluxo de trabalho chamado teste vídeo. Teste vídeo. Deixa a caps lock aqui. Teste vídeo. Descrição não é obrigatório. E aqui nós temos uma pergunta abaixo. Se deseja mostrar os valores dos produtos. A gente vai chegar nessa etapa sobre os produtos mais à frente. Mas aqui eu deixo marcado para que eu tenha o máximo de informações úteis possíveis, certo? E aqui eu clico em próximo. Próxima aba seria a aba departamentos, que é onde você escolhe, como falei anteriormente, o departamento para qual será esse fluxo de trabalho que a gente está criando. Então aqui eu posso marcar todos os departamentos, certo? Mas se eu marcar aqui, como já tem fluxos criados, né, neste painel, então vai dar divergência, porque tem o comercial já usado, tem o suporte também já utilizado. Então vou selecionar não e vou escolher um departamento para esse fluxo de trabalho. Então, ó, marquei o controle de qualidade e adicionei. O controle de qualidade é um departamento já criado neste painel aqui, tá bom? Então aqui eu vou avançar. Próxima etapa são as etapas do fluxo, certo? Então aqui nós temos alguns templates. Inclusive o sistema ele pergunta se você quer utilizar. Você gostaria de utilizar um template para criar o seu board com etapas pré-definidas? Então aqui se você marcar sim, você consegue selecionar um template, certo? Que são essas opções aqui, ó, pré-definidas das etapas, certo? Ou você pode selecionar não e ir adicionando as etapas, certo? Então, ó, eu vou selecionar um template aqui, ó, sim, selecionar, e vou selecionar esse de vendas, B2B. Então já foi preenchido, tá vendo? E aqui você consegue editar ou criar uma nova etapa tranquilamente. Aqui já preenchido, eu vou clicar em próximo. Estamos na aba agora de automação. Então o sistema pergunta se você deseja criar os cards de forma automática assim que iniciar o atendimento, ou seja, quando chegar um novo atendimento no departamento que eu marquei, que no caso foi o controle de qualidade, então já vai ser criado o card aqui no CRM. Então marco sim. E a segunda pergunta é se eu desejo migrar todos os atendimentos que já estão ativos no departamento que eu marquei, certo? Se eu desejo migrar para o CRM também. Então deixei sim marcado e clico em próximo. A etapa 5 é sobre a qualificação dos leads. Aqui você pode personalizar os textos de cada qualificação e aí você vai preenchendo cada cliente, cada card ali com uma qualificação diferente, tá? Isso aqui não é obrigatório, você usa se preferir, tá? Mas tem esse recurso no sistema para um melhor preenchimento dos relatórios para você.
Aqui na aba Tags é onde você cria as tags do CRM, certo? Então, se você clicar no mais aqui, você pode adicionar, por exemplo, o texto. Então, vou colocar aqui teste, enviar. E foi criada uma tag para esse CRM aqui, certo? Clicando em próximo, motivos de perda. No sistema temos a função de perdas para quando o cliente ele não compra, desiste, ou quando o processo ele foi finalizado. Então aqui você pode adicionar motivos para essas perdas. E por fim, essa é a etapa 7, posso enviar e foi criado com sucesso. Então foi criado o fluxo de trabalho para o controle de qualidade, que é um departamento deste painel de demonstração para você, tá bom? Então, após criado o fluxo, ele já vai aparecer aqui na lista e também aqui do lado esquerdo para os seus atendentes utilizarem, certo? Abrindo o fluxo, a gente visualiza as etapas que foram configuradas, tá? E aqui aparecerão os cards quando chegarem no seu atendimento, tá? Ou seja, esse cliente aqui ele está no departamento que a gente selecionou e ele já aparece aqui. Então aqui você consegue ver esse atendimento, só clicar aqui. Você também consegue ver os detalhes desse card, inclusive preenchendo com por exemplo, a qualificação do card. Você também consegue adicionar as tags que a gente configurou aqui, certo? Aqui no topo você tem a opção aceito e perdido, que é basicamente uma validação, né, de todos esses registros para quando foi concluída a venda, por exemplo, ou o processo, ou quando é algo negativo, né? Uma venda que não deu certo, um processo que foi cancelado. Então você vai marcando, e isso vai gerando registros para o seu painel, tá bom? Aqui também você tem as etapas, caso você queira mudar a etapa desse card, aqui pelos detalhes. Temos o responsável pelo atendimento, o nome do fluxo e outras informações úteis para você. Aqui você também consegue criar tarefas, adicionar serviços e produtos a esse card, tá? Serviços e produtos a gente vai ver mais à frente. E observações também sobre esse atendimento, esse card, ok? Então aqui no fluxo de trabalho você também consegue, por exemplo, mudar a cor das etapas ou até mesmo editar, caso precise, e remover uma etapa que você não queira mais. Aqui abaixo você consegue adicionar uma nova etapa, caso precise editar, tá? Esse fluxo de trabalho em andamento. Então as próximas abas, certo? Nós temos a aba clientes. Aqui na aba clientes você consegue criar clientes, aqui no mais. Você consegue preencher nome, endereço, serviços oferecidos e até mesmo observações, comentários. E após salvar, você consegue vincular esse cliente aos atendimentos, aos cards lá do CRM. Sabemos que acontece de chegarem atendimentos vários de uma mesma empresa ou de um mesmo produto. Então, dessa forma você consegue controlar ou ter uma organização melhor dentro do seu CRM. Então, ó, criamos o cliente aqui. E aí, quando a gente vai lá no CRM, nos detalhes do card, você consegue vincular cliente a esse atendimento, a esse card aqui, ok? Aqui na aba Serviços e Produtos, aqui ó, Serviços e Produtos, você consegue criar produtos e serviços para também vincular ao card lá do CRM. Então aqui, clicando no mais, você pode adicionar um novo produto, pode ser teste novamente, adicionar um preço do produto. Se esse produto é único ou recorrente,
E aqui você decide se ele é público para todos os departamentos ou se é para um departamento específico. Então, eu vou deixar público. E aqui eu posso clicar em enviar e aí é criado esse novo produto ou serviço, ok? E aí, quando você vai lá no CRM, dentro do card, você consegue aqui em produtos e serviços vincular um determinado produto a esse cliente, certo? Se eu clicar aqui, aqui aparecerão os produtos e serviços para você vincular. A outra opção que temos é a opção de relatórios, cards. Então aqui aparecerão todos os cards, os relatórios finalizados e ativos do seu CRM para você ter esses registros no seu painel, ok? É semelhante ao relatório de atendimentos do painel, certo? E aqui no topo a gente tem a aba Dashboard, tá? Cliquei aqui em geral e eu deixei para mostrar por último para que você entenda primeiro como funcionam serviços, clientes, tá? Então chegamos aqui na aba Dashboard. Aqui em geral nós temos as etapas dos fluxos e a quantidade de cards de cada etapa. Então vou selecionar aqui o fluxo de trabalho que a gente criou e aqui mostra um card em prospecção, que é o card que a gente estava visualizando. E aqui abaixo a gente tem o registro dos produtos criados, único, recorrente, certo? Então, como não vinculei nenhum produto, então está zerado. Mas se eu tivesse vinculado os produtos, aqui apareceriam o resumo dos valores dos produtos de cada card ou de cada etapa do fluxo, certo? Aqui abaixo nós temos também um relatório de aceitos e perdidos para esse fluxo de trabalho, também com um resumo de valores relacionado aos produtos, ok? E abaixo um gráfico mostrando sobre os cards. Aqui no dashboard ainda nós temos a aba aceitos e perdidos, que também é um relatório relacionado aos cliques de aceito e perdido dos cards, ok? Então aqui eu vou marcar aqui teste vídeo e aqui aparecerão o resumo, né, do aceitos e perdidos mediante o uso do seu CRM. Aqui na aba equipe mostra um relatório de cards por equipe, certo? Por atendente. Então aqui mostra a quantidade e um gráfico aqui para você também ter esse controle visual de como está o andamento do seu CRM, dos seus atendimentos. E mais abaixo, serviços e produtos, tudo baseado nas ações de aceito lá do CRM. Ok? Então, na medida que os atendentes eles vão aceitando, vai gerando relatórios para você aqui na aba Dashboard, Produtos e Serviços. Ok? Então é isso, tá? Se você tiver dúvida, você pode rever o vídeo, entrar em contato também com o nosso suporte, tá? Para tirar dúvidas, ou até mesmo ver os tutoriais presentes no próprio painel. Temos bastante informação para vocês, tá? E estamos à disposição caso precise de suporte. Então é isso e até o próximo vídeo.